momento da tarde, hora da gente tomar aquele café dialético, que é quando a gente começa a pegar alguns autores e começa a ver similaridades e diferenças entre eles. Se possível, no final a gente consegue fazer uma síntese e tentar incorporar cada uma das ideias e ver onde cada uma delas se encaixa. Eu estava aqui pensando um pouquinho sobre a lógica do trabalho. Nós aprendemos no conceito da moral judaico-cristã que o trabalho é uma forma de castigo para o homem. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus diz para o homem que através do suor do seu rosto ele comeria todos os dias da sua vida. Então a primeira ideia que surge para nós é a ideia do trabalho como se fosse uma espécie de castigo para o homem. Só que esse pensamento ele não é estático. Em história, em filosofia, os pensamentos se desenvolvem, eles vão crescendo, eles vão evoluindo, eles vão maturando, à medida em que os homens vão mudando a sua forma de ser e de agir e de estar também. Esse pensamento, então, ele passa para a ideia da idade chamada de patrística. Um homem muito importante, Santo Agostinho para os católicos ou Agostinho de Hipona para os protestantes, ele cria a ideia de que sim, o trabalho ele é um castigo, mas o trabalho também ele dignifica o homem à medida em que o homem ele começa a sair de uma condição de preguiça para começar a honrar a Deus através do suor do seu trabalho. Então esse pensamento de Agostinho ele é muito influente durante toda a Idade Média, a ideia de que o trabalho sim, ele é um castigo, mas ele também dignifica a vida do homem através do esforço e do castigo do trabalho, o tirando do ócio e dando dignidade para o homem. Passando o tempo da patrística, a gente avança agora para a escolástica. Tomás de Aquino, ele adapta um pouquinho essa ideia do Agostinho, a ideia de que sim, o trabalho é castigo do homem por causa do pecado de Adão lá no Jardim do Éden, mas São Tomás de Aquino ele tem uma ideia interessante de que o trabalho do homem é uma forma de o homem cooperar com Deus. Então, enquanto o homem trabalha, ele sofre um castigo, mas ao mesmo tempo ele está sendo dignificado à medida em que ele trabalha para o seu Deus. A ideia de Tomás de Aquino, ela avança, e na Idade Moderna nós temos o pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, e Lutero ele incorpora uma palavra alemã que é chamada de Beruf. A palavra Beruf no alemão ela significa tanto trabalho quanto também significa vocação. Então, as duas palavras se misturam. Para Martinho Lutero, o trabalho ele é uma forma de vocação, é uma forma do homem honrar a Deus. Quando essas duas palavras se misturam, Martinho Lutero começa agora a incorporar essa ideia, então, de que o homem trabalhando, ele está sendo vocacionado, ele é vocacionado por Deus, e ele coopera com Deus à medida em que ele vai desenvolvendo as suas funções cotidianas, seja elas quais forem. Avançando mais um pouco, chegamos no capitalismo, momento de grande desenvolvimento industrial, não só na Inglaterra como em boa parte da Europa. Nós temos um pensador alemão muito importante, que é o Karl Marx, e o Karl Marx ele faz um rompimento com esse pensamento mais teológico. O Karl Marx agora vai para um pensamento da dimensão material. Para Karl Marx, o trabalho é uma forma de degradação do homem. Então há um processo no trabalho que Marx chama de desumanização. Enquanto o homem trabalha, não existe honra e dignidade para ele. Pelo contrário, ele está sendo desumanizado. Então Marx ele avança muito nessa direção de um pensamento mais materialista, de que o trabalho faz parte do que ele chama de processo de alienação. Por fim, mas não menos importante, nós temos o pensador alemão chamado Max Weber. E o Max Weber tem uma ideia muito interessante. Ele pega as ideias de Martinho Lutero, a ideia do Beruf, do trabalho como vocação, essas duas palavras, trabalho e vocação, se misturando, e ele desenvolve a chamada ética protestante, ou ética protestante para o trabalho. Para o Max Weber, os cristãos, principalmente da ordem calvinista, eles cooperaram no desenvolvimento de uma ética para o trabalho e para o desenvolvimento. O Max Weber identificava que o protestante ele trabalhava para glorificar a Deus. O trabalho não era só uma distração cotidiana, era uma forma do homem que era predestinado para a salvação, desenvolver a sua salvação manifestada na vida presente. Então, quanto mais ele trabalhava, mais ele se desenvolvia, era uma forma dele cooperar com Deus. Para o Max Weber, não é o crente, não é o protestante da época que tinha criado o capitalismo, mas ele ajudou a gestar, através da sua ideia, da sua mentalidade, esse pensamento de honrar a Deus começou a trazer uma lógica de acúmulo. E o cristão protestante, ele acumulava, deixava herança para os seus filhos, pensando também na posteridade. Então toda essa lógica cooperou para o desenvolvimento do pensamento nesse período. Resumindo então, uma palavrinha pequena, a palavra trabalho, como que ela consegue ser vista em pontos de vista diferentes, em épocas diferentes. Trouxemos aqui então a contribuição judaico-cristã, que foi avançando, os pensadores foram readaptando conforme as demandas do seu tempo, e uma simples palavra ela consegue ser interpretada de formas diferentes.
E para você, o trabalho é uma forma de glorificar a Deus ou é simplesmente um castigo divino?